Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para vós outros. Dizer da nossa alegria em mais uma vez ter esta oportunidade para trazer mais um comentário aqui do nosso canal Evangelista Francisco Amâncio. E o nosso comentário deste momento está baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo de número 5, onde está escrito o seguinte: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Antes de nós entrarmos no comentário deste texto bíblico, eu quero solicitar a você que ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva para acompanhar nossas publicações, os nossos vídeos, as nossas mensagens e os nossos comentários, além das pregações que nós fazemos nas igrejas, porque praticamente todo final de semana estamos em uma cidade diferente aqui da nossa região, pregando o Evangelho do Senhor Jesus e falando da palavra do nosso Deus. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí neste vídeo, não se esqueça também de fazer o seu comentário logo abaixo sobre o assunto que nós estamos abordando aqui neste vídeo e também outros vídeos que você certamente vai assistir aqui no nosso canal. Também nós solicitamos, por fim, que você compartilhe os nossos comentários, mensagens, pregações nos grupos do WhatsApp do qual você faz parte e também nas suas mídias sociais, para que juntos possamos alcançar mais vidas com o Evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós estamos trazendo este comentário, mais um comentário, a parte evangelística do Novo Testamento. Uma das coisas que eu amo fazer de verdade, no que diz respeito à obra de Deus, é transmitir o Evangelho, porque eu sei, sou consciente do poder que tem o Evangelho. Quando eu me lembro quem eu era e o que aconteceu comigo quando tive o encontro e ouvindo o Evangelho poderoso de Cristo, eu sei absolutamente da eficácia do Evangelho na vida de uma pessoa. Viajando esta semana com um amigo meu, ele dizia uma coisa importante, que o Evangelho é como o leão, solta ele e o leão, ele sabe o que fazer na sua jornada. O leão, ele é poderoso, é o rei dos animais, da selva, e ele sabe o que fazer para viver o seu modo de vida. Com relação ao Evangelho, não é diferente, é muito mais, muito mais. O Evangelho é poderoso, né? Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso aí, que o Evangelho é o poder de Deus.
Romanos 1:16. E o Evangelho, quando nós pregamos ele, não nos devemos preocupar, por exemplo, no culto, quando eu prego o Evangelho, eu não estou preocupado quantas pessoas vão vir à frente, declarando ou confessando publicamente que está tomando a sua decisão naquele momento. Eu não me preocupo com isso. A nossa satisfação, nosso privilégio é transmitir o Evangelho a tempo e fora de tempo, porque o próprio Evangelho é quem tem o poder e a eficácia de transformar vidas. Basta pregar. Hoje nós temos dificuldades porque o momento não é permitido pela legislação vigente, pelas autoridades constituídas do nosso país, se realizar cultos públicos para nós pregar o Evangelho. Há também dificuldades para se pregar o Evangelho no campo pessoal por conta do distanciamento social recomendado por conta da pandemia. No entanto, através das mídias sociais, das redes sociais, da internet, nós temos o privilégio de transmitir este Evangelho que alcança milhares, milhões de pessoas, não só em nosso país, mas em outros continentes e em outras nações também, porque a internet é um meio hoje de propagação da comunicação, da notícia e do Evangelho, para que possamos semear a poderosa semente do Evangelho de Cristo Jesus nos corações. E neste texto sagrado, Paulo, como sempre, estimulava os irmãos da igreja ali na cidade de Tessalônica, falando a respeito do modo como ele transmitiu o Evangelho. O Evangelho, ele tinha um papel importante na formação da igreja primitiva, que não é diferente nos dias de hoje. Hoje nós precisamos, a todo momento, de alguma forma, naquilo que é possível transmitir o Evangelho, porque nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias. Jesus está voltando. E quando nós pregamos o Evangelho para que as pessoas recebam uma mensagem divina e nasçam de novo, sejam transformadas em novas criaturas, estamos contribuindo para a volta de Cristo. Foi isso que ele nos ensinou na sua mensagem, quando exerceu plenamente o seu ministério aqui na terra. E Paulo, ele começa dizendo, porque o nosso Evangelho, não é que o Evangelho fosse de Paulo, mas ele fala de modo genérico, como sendo o Evangelho transmitido por ele e pelos seus companheiros de ministério, como também o Evangelho transmitido pelo próprio Cristo Jesus, como sendo as boas novas de Deus para o povo de Israel, para os hebreus, para os judeus. Os apóstolos, após a partida de Cristo, principalmente, eles também continuaram pregando o Evangelho da libertação. Não era diferente e, principalmente, no que diz respeito ao ministério e às atividades do apóstolo Paulo, ele que foi reconhecido e considerado historicamente pela igreja e pela história eclesiástica como sendo o apóstolo dos gentios, porque recebeu a grande e importante missão de transmitir o Evangelho transcultural para outros povos de línguas estrangeiras, povos
que estavam distante do país de Israel, Europa, Ásia, enfim. Naquela época, Paulo ele exerceu esse importante ministério da parte de Cristo Jesus, pregando o Evangelho para libertação e salvação de vidas para o reino de Deus. E este Evangelho que Paulo transmitia é o Evangelho da Nova Aliança. É o Evangelho que revela o plano de Deus para a humanidade. No Velho Testamento nós encontramos os parâmetros da legislação de Moisés, que eram ensinamentos e orientações para o povo de Israel. Mas no Novo Testamento, e também profecias no Velho Testamento, apontam para o Evangelho das Boas Novas como sendo a revelação maior de Deus no plano da salvação, da redenção da humanidade por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esta era a mensagem do Evangelho que Paulo transmitia, que ele chamou, e o nosso Evangelho. O Evangelho pregado por Paulo foi expandido por muitas regiões do mundo antigo e teve como resultado a construção da igreja no primeiro século da era cristã, e muitos países receberam este evangelho pregado por Paulo e também pelos seus companheiros, pelos apóstolos, porque depois do ano 70 de nossa era cristã, quando Jerusalém foi incendiada pelo Império Político de Roma, os apóstolos eles saíram mundo afora também pregando este evangelho por onde passava. E não deve ser diferente também para nós. Precisamos pregar esse mesmo evangelho, o evangelho que liberta vidas. Não é filosofia, ciências vãs, não é a inteligência humana, não é a sabedoria adquirida em universidades, faculdades, nas escolas seculares, que tem a eficácia e o poder de transformar vidas. É o Evangelho na sua essência. Quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho das boas novas de Cristo, da nova aliança de Deus com a humanidade, não nos preocupemos com o resultado, porque o próprio Evangelho se encarrega de, mediante o Espírito Santo de Deus, entrar na vida, no mais íntimo do ser humano, na sua alma, no seu espírito, e produzir a transformação necessária para o ser humano, o mais vil pecador, passar a fazer parte do reino de Deus. Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras. No primeiro século da era cristã, isso aconteceu com os apóstolos, com as principais lideranças da igreja primitiva, e não foi diferente na vida de Paulo. Deus, confirmando o poder do Evangelho, ele derramou virtude, poder celestial, a Shekinah de Deus, sobre a vida de Paulo, sobre a vida das lideranças da igreja do primeiro século. Porque era uma luta terrível contra o império das trevas, e não somente palavras, mas a manifestação do resultado profético do Evangelho acontecia. Os homens de Deus, eles falavam e a palavra tinha plena fruição na vida das pessoas, acontecendo de fato e na verdade aquilo que se falava quanto à palavra de Deus. Hoje nós precisamos disso. Me faz lembrar de Pedro e João, que iam entrando no templo e se deparou com um mendigo, um pedinte, que lhe pediam esmola, e eles disseram: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos em nome de Jesus, se levanta e anda. E aquele poder aconteceu naquele momento. Hoje
se tem o contrário, tem dinheiro, tem prata, tem ouro, mas não tem o poder de Deus. E nós precisamos buscar esse poder para que, ao pregarmos a palavra de Deus, não saia da nossa boca simplesmente conhecimento, teoria, mas de fato aconteça a transformação necessária, o milagre sobrenatural na vida das pessoas. E isso acontecia ali com Paulo, em toda aquela região, por onde ele passava. Hoje nós precisamos muito desse poder, precisamos buscar da parte de Deus essa autoridade na palavra. E ele diz mais, olha, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas em poder. Este evangelho, quando nós vivemos aquilo que nós pregamos, quando nós buscamos esse poder, essa virtude, essa luz da parte de Deus mediante o seu evangelho, coisas acontecem. Olha, não existe um milagre maior do que nós vermos a transformação de uma vida. Olha, eu confesso que quando nós pregamos em algum lugar, seja em culto público, que já fizemos muito isso na nossa trajetória evangélica, com mais de 30 anos nesse caminho, e quando pregamos e vemos uma vida ou mais de uma vindo à frente, publicando a sua decisão de servir ao reino de Cristo, é uma felicidade enorme no nosso coração, porque vemos nisto o poder do Evangelho, o poder transformador da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Por quê? Porque quando há este poder na prática, na vida de uma pessoa, e ela nasce de novo para o reino de Deus e de Cristo, aquela vida mudou definitivamente, deixa de ser uma vida de fracasso para ser uma vida de vitória, de sucesso. A história muda, é uma nova história. A partir daquele momento começa a se escrever uma nova página no livro da sua vida. E isso é o poder de Deus na vida de quem nasce de novo, de quem é transformado pelo poder do Evangelho. E Paulo, ele falava que por onde passava, este poder era demonstrado pela presença e manifestação do Espírito Santo. Não adianta simplesmente pregar palavras, teorias, conhecimentos. O que mais nós precisamos é dessa presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós pregamos pela revelação, pela iluminação, pela manifestação do Espírito Santo, tem resultado. As pessoas se conscientizam da necessidade de assumirem o seu compromisso com Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, mesmo que no momento ou no final da celebração alguém não venha à frente, mas durante aqueles dias, durante aquela semana, um mês, durante o tempo futuro daquela pessoa, aquela palavra que foi direcionada, dirigida, iluminada, guiada pelo Espírito Santo, fica na mente da pessoa, fica no coração, no pensamento, até que a pessoa venha reconhecer que é um miserável pecador, que não tem como chegar pelas suas próprias obras, feitos, como justificado diante da justiça de Deus. Ele reconhece que precisa urgentemente entrar no caminho da paz com Deus, da reconciliação com Deus. Quando o Espírito Santo nos toma na palavra, pela virtude divina, pela glória de Deus, pela Shekinah de Deus, o ouvinte do Evangelho, ele não será mais um homem natural.
não será mais um ser humano como dantes, porque o Evangelho, levado pelo Espírito Santo, simplesmente pela nossa voz, tomando a nossa voz, o Espírito Santo faz o que tem que ser feito na vida do pecador. E Paulo falava a respeito da convicção, da certeza com que ele transmitia o Evangelho. Até porque, quando nós conhecemos o encontro que Paulo teve com Cristo ali na estrada de acesso à cidade de Damasco, quem era Paulo antes? Um perseguidor da igreja, um incrédulo, um homem que dava lugar ao inimigo para maltratar o povo de Deus. Ele não acreditava no Evangelho. Ele não acreditava que Jesus era o Messias de Deus. Ele não acreditava na nova aliança, no plano da salvação idealizado por Cristo Jesus para o benefício de toda a humanidade. Ele não acreditava, mas teve aquele encontro com Cristo e a sua vida foi transformada e a sua trajetória de vida a partir daquele momento foi uma vida dedicada ao reino de Deus, às coisas celestiais. Por isso que ele, quando pregava, pregava com convicção. Não pode ser diferente na nossa vida no dia de hoje. Nós precisamos pregar com esta certeza. Aqueles que nos ouvem, seja através da internet, seja através de cultos públicos, seja através da conversa com os nossos conhecidos, com aqueles com quem nós convivemos, com aqueles que nós encontramos nas nossas jornadas, ou a pregação nos domingos, por exemplo, que são cultos evangelísticos. Quando nós pregarmos, temos que pregar com segurança. Não é gaguejando, não é uma mensagem artificial, mas uma mensagem com segurança, com certeza. É isso que Paulo fala nesse texto sagrado. E ele nos aconselha a termos essa autoridade na pregação do Evangelho. Aquele que nos ouve, seja qual for o meio de contato em que nós transmitimos o Evangelho, as pessoas precisam sentir essa segurança de que nós temos a convicção, a certeza, primeiro, de que Cristo transformou a nossa vida de verdade. E essa segurança também, ela é transmitida através do nosso testemunho, porque muitas vezes não precisamos pregar para alguém. Mas se alguém vê a convicção na nossa vida cristã, essa pessoa sistematicamente vai entender que o Evangelho tem o poder de transformar uma vida. E Paulo transmitia, através da sua pregação, através da sua vida, do seu testemunho, essa certeza, esta segurança. E por fim, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo conviveu com os irmãos daquela igreja e o seu testemunho era um testemunho eficaz de que, de fato, o amor de Deus estava na sua vida e que tenha ele sendo transformado, agora irradiava e iluminava os demais com este mesmo amor. Quando nós olhamos para a vida, o ministério do Senhor Jesus, o que mais nós aprendemos, entre tantas coisas importantes, é o amor que ele teve por aqueles que ele veio salvar, por aqueles que ele veio curar, por aqueles que ele veio produzir a redenção, a reconciliação com Deus. Paulo sentiu na sua própria vida este amor de Cristo sobre ele próprio. Ele vivia isso no seu dia a dia, o amor de Cristo por ele. E ele tinha esse cuidado de transmitir este mesmo amor. Na sua pregação, não era uma pregação, uma mensagem de condenação, mas uma mensagem de boas novas, porque o Evangelho é boas novas.
transmitindo o amor fraternal para os seus ouvintes. Hoje, a humanidade, nós estamos vivendo dias difíceis em que o amor está esfriando. Isso até no meio cristão, evangélico. Imagine no mundo cruel em que as pessoas vivem a lei da sobrevivência, passando como trator por cima dos outros. E precisa essa demonstração na pregação do Evangelho, no testemunho do dia a dia, a manifestação do amor de Deus, do nosso amor fraternal pelas almas perdidas. O grande esforço de cada um dos verdadeiros evangelistas é levar a palavra por amor para que outras pessoas recebam o mesmo resultado positivo da salvação, da libertação e da paz com Deus. Que nós possamos meditar nesta mensagem. Vou repetir mais uma vez esse texto bíblico que é maravilhoso, falando a respeito das boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. É este amor, na pregação do Evangelho, que vai alcançar o pecador, e ele nasce de novo, passa a ser uma nova criatura para o reino de Deus. Portanto, mais uma vez, você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos, comentários, mensagens e pregações nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp do qual você faz parte, para que juntos possamos levar a boa mensagem, as boas novas do Evangelho poderoso de Cristo Jesus, o Nazareno, ele, somente ele que vive e que reina para todo sempre. Portanto, até o próximo comentário.